da TV Chatotume. Mais uma vez voltamos a falar aqui da cidade de Mundo Novo, na BR-163, na altura do quilômetro 6, em Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul. Nesse exato momento, final de tarde já quase aqui em Mato Grosso do Sul, o sol ainda brilha, estava nublado o tempo, escuro, agora volta a brilhar de novo. E a partir de agora, o Brasil e o mundo passa a receber som e imagens da TV Chatotume, da nossa querida cidade de Mundo Novo, MS. E nós estamos recebendo aqui o ilustre convidado, o pastor Carlos, que vem do mundão afora aí, que prega a palavra de Deus e que não tem seu lugar fixo também, né? Já está comentando pra gente aqui em off, né? Vamos saber mais da vida dele? Então, a partir de agora, pastor Carlos, seja bem-vindo a TV Chatotume. O Brasil e o mundo vê você agora. A paz, Senhor, seja bem-vindo. A paz, queridos irmãos, Shalom Adonai quer dizer a paz do Senhor no hebraico. Amados, todos que me ouvem neste momento, eu quero me revelar a todos vós que eu sou o peregrino do Senhor, que anda os 27 estados brasileiros, já tenho percorrido do nosso país. Queridos irmãos, eu ando por este Brasil e fora dele, levando e anunciando as Escrituras, a palavra do nosso Criador, trazendo o conhecimento de todos vós, a revelação das Escrituras, do Evangelho e o Apocalipse, os últimos dias que estamos vivendo sobre este momento. Então eu tenho andado por todo esse país, anunciando e alertando a todos que me ouvem, para que se preparem para a englobalização e para aí o recadastramento único mundial, que será trazido em breve, após eles predominar a casa de Israel. Então muitos de vós não têm o conhecimento da revelação das Escrituras e o discernimento. Então, como peregrino, pastor é quem vai ao campo, que tem o testemunho do mestre, que o mestre disse: aquele que não pratica as minhas obras, esse tal não é meu. Então, as obras que o mestre praticou foi percorrer os campos avalado em busca das almas, anunciando o reino do céu. E ele pregou e deixou para todos assim aprender. Ele pregou arrependimento, conversão, confissão e também ali uma religação com o Espírito Santo. E ele disse: tudo o que for ligado na terra será ligado no céu, e tudo que é desligado da terra é desligado no céu. Então, quando ele fala a palavra ali do filho pródigo, um mistério que muitos não sabem interpretar e discernir, a palavra da aliança. Aliança não é um anel. Aliança, quando ele fala em Mateus capítulo 16, versículo 18. Capítulo 16, 18 de Mateus. Ele toca no coração de Pedro e diz assim: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então, quando ele fala igreja, muitos não sabem interpretar e discernir a palavra igreja. Igreja é uma engrenagem, é uma ingressão, quando nós religamos o nosso espírito e unimos com o Espírito Santo, através de uma conversão, uma religação, e ali nós formamos uma igreja, porque daí o Espírito Santo se une com o nosso espírito e faz morada dentro de nós, no coração. Por isso Apocalipse capítulo 3, versículo 20, tá? Então o Senhor diz assim, o Espírito Santo diz: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, encearei contigo e farei morada. Então, quando o Espírito Santo, ele entra em nossa vida e faz morada dentro de nós, nós se tornamos a igreja do Senhor, tá? Aonde há uma engrenagem, uma ingressão,
e uma coligação e uma comunhão e uma aliança entre o nosso espírito e o Espírito Santo. Que o Senhor diz em João, capítulo 4, versículo 24, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. O ato de espírito em verdade é uma comunhão entre o nosso espírito e o Espírito Santo e ser verdadeiro, e andar em novidade de vida, e ser fiel, justo e íntegro, tá? Assim como Jó, que quando Satanás chegou à presença do Senhor no meio dos anjos, o Senhor disse: de onde vem Satanás? De redor a terra. Observaste o meu servo Jó, varão íntegro, justo, fiel, que anda na minha presença e me honra? Então, queridos irmãos, eu quero vos deixar uma palavra aqui para todos, que simplesmente por tu usar um paletó, uma gravata, uma Bíblia debaixo do braço, e você ir 1h30 para dentro de um templo, isso não vai mudar a tua vida. Isso não vai te fazer diferente, porque você continua a mesma pessoa. O que vai mudar a tua vida é você andar em novidade de vida e fazer uma determinação e uma aliança com o Senhor de andar na sua presença. Então o que vai mudar a tua vida e você vai praticar as obras do Espírito é aquilo que tu pratica com as tuas mãos: a piedade, o amor, a misericórdia ao teu próximo. Então quando você pratica os frutos do Espírito, está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 26, Tiago diz que todos vós que recebesse o Espírito Santo, recebesse o penhor e o selo do Espírito. E todos vós deveis praticar os frutos do Espírito, que é o amor, a piedade, a misericórdia e a compaixão. Então, em Tiago, capítulo 1, versículo 27, também diz que a verdadeira religião é esta, que todos vós deveis cumprir e exercer. É visitar os doentes e os enfermos, e as viúvas nas suas necessidades, e se manter incontaminado do mundo. Então, a própria palavra diz assim: sede santo, porque eu também sou santo. No livro de João, antes de Judas, diz assim: buscai a santificação, tá? E a purificação, sem a qual não vereis o Senhor. Então Davi diz: Senhor, quem entrará no teu reino e no teu tabernáculo? Os limpos de coração e puro de pés e mãos. Então são aqueles que o seu coração está transformado, que não tem ira, nem ódio, nem contenda, que também não estende as suas mãos para praticar a maldade, e nem os seus pés caminham na direção do pecado. Então, meus queridos irmãos, nós temos que se manter incontaminado das coisas imundas, que Davi disse assim, capítulo 1 de Salmo diz: bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores e nem se deleita nas rodas dos ímpios. Antes ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. Então, meus irmãos, eu trago essas palavras para todos vocês que me ouvem, e para que entendam que o ato de você se tornar um servo do Altíssimo, um discípulo quer dizer discipulado, treinado, aluno, que o Senhor disse: ide e gerai discípulo, tá? Ensinando seus irmãos, revelando a palavra, que Paulo disse: é necessário que no meio de vós haja varões íntegros e justos, que tenham o dom de intérprete das línguas espirituais. Então ele não está falando de falar em língua, mas sim que tem o dom de discernir e interpretar o que o Espírito Santo falou na boca dos profetas, desde o velho mandamento até o novo. Por isso que no livro de Hebreus diz assim, que o varão tem que ser apto para manejar a espada de 2 gumes. Então vamos dividir em 3 etapas. Espada, o Senhor disse assim: eu vim trazer espada e não vim julgar. Espada é a palavra que separa a luz das trevas,
tá? E a verdade da mentira. 2 é o velho e o novo mandamento. Gume é aquilo que tu vai engolir e ingerir no teu ventre. Então, meus irmãos amados, se o varão não é apto para manejar a espada, não tem o dom da palavra, como que tu vai querer pregar para as pessoas aquilo que tu não aprendeu? E como é que tu vai querer que os outros venham praticar aquilo que tu não vive e tu não tem testemunho? Então, primeiro se aprende para depois ensinar. E para tu querer que os outros venham praticar, tu tem que dar bom testemunho. Porque o Senhor disse assim: vós sois minhas testemunhas. E Paulo relata e diz bem claro em suas palavras que todos vós que servem ao Senhor sois uma carta escrita. Então nós somos assistidos por 3 arquibancadas. Na terra, diante dos homens, eles nos assistem, o nosso testemunho, o nosso falar, o nosso agir e o nosso negociar, o nosso deitar e o nosso levantar. E diante do inferno, os demônios também o conhecem, todos aqueles que servem ao Senhor. Assim como ali no livro de Atos, vocês podem ver, quando aqueles homens chegaram a uma pessoa e quiseram repreender o demônio dele, e disseram: sai em nome do Deus de Paulo. Os demônios o responderam e disseram: o Deus de Paulo nós conhecemos, e Paulo também, mas tu não. Então rasgaram todas as suas vestes e escandalizaram e escarneceram. Então, para que vocês saibam que até os demônios, eles nos assistem e conhecem aqueles que têm a luz do Evangelho e a luz do Espírito Santo. Então também os anjos celestiais, os anjos também, eles nos assistem e acampam ao redor dos ungidos do Senhor, e também nós somos conhecidos diante do céu. Então somos conhecidos pelos anjos, pelos homens e pelos demônios. São 3 arquibancadas. Então o Senhor disse assim: eu conheço os que são meus e aqueles que andam na minha presença. Então ninguém vai enganar o Senhor. Por isso